Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, você pode abrir a sua Bíblia. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor, lá no livro do profeta Jonas. É sobre parte da história de Jonas que nós estaremos meditando nesta noite. Jonas capítulo 1, apenas os versículos 2 e 3. Vou esperar você abrir. Uma história bastante conhecida pelo povo de Deus, mas eu creio que a palavra de Deus, ela se manifesta sempre de modo a nos trazer algo novo, algo de renovo para as nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem um alimento especial para as nossas vidas nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pode tomar o seu assento. Pai, que a tua palavra que foi lida agora, que ela seja viva aos nossos corações. Senhor, dá-nos o teu entendimento da tua palavra, que a sua revelação seja real, seja clara, e que nós saiamos daqui alimentados e vivificados pela sua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos aqui num contexto do Velho Testamento. Aquela época era uma época diferente dos dias de hoje, porque naquela época Deus se comunicava com o seu povo de uma forma diferente. Naquela época Deus manifestava para com o seu povo através do profeta. E o profeta que falava com o povo era Jonas. Jonas, ele era o profeta do reino do norte. Um período que o rei Jeroboão mais progrediu e mais prosperou o reino do norte de Israel. Naquela época havia um inimigo do povo de Deus, que era o povo assírio, e a capital da Assíria era esta cidade chamada Nínive, na qual Deus dá uma ordem para Jonas, que levante-se, se disponha e que fosse até Nínive e clamasse contra ela, porque a maldade daquele povo havia chegado até Deus. Nos dias atuais, Deus não se manifesta exclusivamente através dos profetas. Mas para o pano de fundo que nos interessa aqui, já dá para nós entendermos a importância que este profeta tinha para o povo de Deus naquela época. Era a pessoa na qual Deus usava como instrumento para estar falando com o seu povo. Mas nesta história aqui, a gente vê uma situação direta de Deus para com o seu profeta. Não é um recado, não é uma história que envolve o povo de Deus, mas uma história que envolve Deus, um povo estrangeiro e uma ordem que Deus dá para um filho, para um servo seu, que no caso é Jonas. E a gente vê aqui no verso 3, como nós acabamos de ler, um comportamento, um relacionamento muito diferente, não muito usual, que Jonas faz, porque Deus dá ordem para ele levantar, se dispor, ir
E inicialmente você observe no texto que Jonas começa obedecendo, porque ele se levanta. Só que Jonas tem uma teologia certa, mas tem uma prática errada. Porque na mesma hora que ele se levanta, ao invés dele tomar a direção que Deus determina, ele muda completamente o eixo da sua viagem e vai para um sentido diametralmente oposto àquilo que Deus havia estabelecido. Sabe o que significa a palavra pecar? Pecar significa errar o alvo. E Jonas errou o alvo propositalmente. E vamos nos ater inicialmente a esta postura e a este comportamento de Jonas, de receber uma ordem de Deus que manda ele ir para um caminho e ele vai para um caminho absolutamente oposto. Jonas entendeu a ordem, porém ele optou em não cumprir esta ordem. Relacionamentos, meus irmãos, eu poderia dizer para vocês que quando nós estamos em um relacionamento com Deus, há níveis que nós vamos galgando, que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Se eu perguntar para você aqui, você ama a Deus? Eu creio que, se não toda a igreja, mas eu creio que muitos aqui, talvez a maioria, vai me dizer, sim, eu amo a Deus. Mas a gente tem estudado aqui na escola bíblica dominical, e houve uma lição que nós falamos, que a igreja aqui estudou, sobre o amor de Deus. E nós aprendemos aqui, naquela lição, que Deus é o próprio amor. Então quando eu faço essa pergunta para você, se você ama a Deus, talvez seja muito fácil você afirmar que sim. Por quê? Porque alguém que ama a Deus é alguém que reconhece que Deus é o próprio amor. Então se você consegue enxergar o amor em Deus, significa que você ama a Deus. Mas se você acha que amar a Deus está num nível de relacionamento alto, avançado, eu quero dizer para você que o amar a Deus é um início de um relacionamento que Deus espera para com os seus filhos. Porque há algo mais, há mais passos que nós podemos dar para nos aprofundarmos com o relacionamento com Deus. E eu vou te explicar isso aqui, mostrando em Jonas. Uma coisa, meus irmãos, é amar a Deus. Preste atenção nisso. Outra coisa, outro nível, outro passo, um pouquinho mais profundo de relacionamento, é você amar o que Deus ama. Vocês conseguem entender essa diferença? Nem sempre quem ama a Deus, ama as coisas que Deus ama. E quando nós estamos aqui olhando para Jonas, o versículo 2 e o versículo 3 nos mostra exatamente o que? Um conflito de relacionamento. Deus quis uma coisa que Jonas não queria. Amar a Deus, o texto dá a entender que Jonas amava a Deus. Mas também está mais do que claro que Jonas demonstrou com a sua atitude que ele não amava o que Deus amava. E isso tem muita importância e muito significado para nós nos dias de hoje. E eu posso te dizer mais, que haveria talvez um nível mais ainda profundo de relacionamento com Deus. Amar a Deus, amar o que Deus ama e obedecer e cumprir aquilo que Deus ama. Será que nós temos amado as coisas que Deus ama? E será que ainda mais nós temos executado este amor? Meus irmãos, estes conflitos de interesses, eles acontecem em nossas vidas, nos dias de hoje. Jonas, quem foi Jonas? Jonas foi um judeu racista, porque toda esta raiva dele é porque ele não queria
que o povo assírio, inimigo do povo judeu, fosse alcançado pelo amor do pai. Então Jonas era um judeu racista, era um judeu egoísta e era um servo que achou que poderia manipular Deus. Ou em algum momento ele faltou o curso lá de teologia dele e esqueceu que Deus é onipresente e que estaria onde ele estivesse, que não adiantaria ele mudar a direção, que Deus estaria com ele. Quando Jonas então recebe esta informação de cumprir algo que contrariasse a vontade, o ego, o desejo dele, os interesses de Jonas então eram absolutamente opostos aos interesses de Deus. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Inicialmente, seria até compreensível, humanamente falando, talvez o medo, talvez a raiva que Jonas tinha daquele povo, assim como todo o povo judeu, porque o povo assírio era um povo extremamente mau. A cidade de Nínive, que naquela época tinha 120 mil habitantes, só de torres de vigia aquela cidade tinham 1.200. O livro de Jonas diz que Jonas, quando chega lá para pregar, para anunciar o que Deus mandou, ele levou um dia para atravessar a cidade de uma ponta a outra. A cidade era tão grande que seus muros, os cavaleiros faziam corrida de cavalos em carruagens por cima do muro. E a mensagem que Deus manda Jonas levar a esse povo era uma mensagem de confronto, era uma mensagem de clamor, era uma mensagem de arrependimento. Todavia, Jonas era um profeta de Deus, e longe de Jonas achar que Deus aceitaria qualquer barganha com o filho dele. Aquilo que Deus determinou para o seu filho tinha que ser cumprido. Você acha que essa história está muito longe de nós? Esses conflitos de interesses? Lá em Isaías capítulo 58, é o trecho da Bíblia que mais nos exorta como nós devemos jejuar. Então é a vontade de Deus que o jejum seja feito conforme Isaías 58. Aí, um homem, um servo qualquer, faz um jejum que não está em conformidade daquilo que agrada a Deus. Você ama a Deus? Este homem, essa pessoa ama a Deus? Sim, ela jejuou, mas ela jejuou conforme a vontade do Senhor? Talvez não. Deus tem o desejo que nós sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas. E quando acontece às vezes de chegar o momento do mês, o momento oportuno de dar o dízimo não é dado. Aquela interrogação, aquela coisa dentro de nós fala mais alto: mas se eu der o dízimo esse mês, as contas não vão ser pagas. O que é isto? Conflito de interesses. Porque o Senhor diz que quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, haverá superabundância no nosso celeiro e na nossa casa. Mas para que isso aconteça, a gente sai do plano material e entra no plano da fé. Nós temos que confiar e acreditar plenamente na provisão de Deus e na fidelidade de Deus. Esses conflitos de interesses, eles acontecem, meus irmãos, nos dias atuais. Mas se você ama o que Deus ama, você provavelmente, ao invés de você fazer aquilo que você quer fazer, a sua atitude vai ser de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você quer saber se você tem feito, se você tem agido conforme o que Deus ama, o que Deus espera de você? Veja as suas atitudes. As suas atitudes têm sido convergidas para o que você quer ou para aquilo que Deus espera que você quer que Ele faça, que você faça para Ele? Faça essa pergunta para você. Por vezes torna-se muito difícil amar tudo que Deus ama, porque é verdade, nós somos falhos, mas nós precisamos, meus irmãos, constantemente estar vigilantes
E pensando nesses últimos dias sobre esse texto, que eu acredito que foi verdadeiramente o Senhor que falou ao meu coração para que eu transmitisse à igreja, eu me coloquei em oração e perguntei ao Senhor: Senhor, aonde que na tua palavra eu consigo ver com clareza as ações que eu preciso tomar para que eu haja conforme as coisas que o Senhor ama? E eu fui vendo tantas coisas. Em primeiro lugar, cumprir os mandamentos que estão na palavra de Deus, amar o nosso Senhor Deus acima de todas as coisas. Jesus, quando Ele vem, Ele adiciona algo muito importante neste mandamento, que nós devemos amar o próximo também, da mesma forma que Cristo amou e se entregou por nós. Mas eu quero registrar aqui para vocês nesta noite 3 conselhos, se é que eu posso assim denominar, que a palavra de Deus nos dá para que nós saibamos como nós podemos amar as coisas que Deus ama. E em primeiro lugar, o primeiro conselho que eu compartilho com a igreja está lá em João 14, 23, que diz assim: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós iremos a Ele e faremos a nossa morada com Ele. O segundo conselho que eu posso compartilhar com a igreja está lá em Colossenses capítulo 3. Você quer amar as coisas que Deus ama? Você quer ser como Abraão, praticar realmente a sua fé e ser considerado um amigo de Deus? Colossenses 3, versículo 2, que diz o seguinte: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E Colossenses 3 aqui nos mostra exatamente onde o conflito do homem se esbarra nos interesses de Deus. Porque toda vez que nós estivermos priorizando os interesses daqui debaixo da terra, nós teremos que no mínimo verificar se esses interesses se coincidem com os interesses que estão no alto. E o terceiro conselho que eu compartilho, até um determinado querido pastor que se faz presente em nosso meio, que escreveu um livro sobre isso, um conselho sábio que está lá no livro de Provérbios, que diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Então o que nós vamos ler aqui, o que eu vou ler para você, são coisas que aborrecem a Deus. E se você praticar estas coisas no sentido de evitá-las, você estará amando a Deus, porque você estará fugindo disso aqui. Olha as 7 coisas que Deus detesta: olhos altivos. Olhos altivos. Entenderam? Pessoa achar que está acima de tudo, melhor que os outros. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. E a testemunha falsa que espalha mentiras. E por fim, aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Meu Deus, como Deus se aborrece com isso. Você quer amar a Deus? Você quer praticar as coisas que verdadeiramente Deus se agrada? Então que nós fujamos destas coisas que lá em Provérbios 6 estabelece que Deus não admite e Deus não tolera. Mas às vezes os Jonas, entre aspas, dos dias de hoje, eles são apresentados para nós de outras formas. Às vezes você não é um judeu racista, como Jonas era. Às vezes você não é um judeu egoísta. Mas às vezes nós estamos escondendo dentro de nossas vidas algum comportamento que muito se assemelha como o de Jonas. E aqui eu faço uma advertência, igreja, muito oportuna para nós nos dias de hoje, que somos filhos de Deus. Quando um crente, prestem atenção aqui, quando um crente decide
se afastar ou andar longe dos caminhos de Deus. Há uma advertência vinda da palavra de Deus para nós nesta noite. E a advertência é a seguinte: há sempre um navio pronto para ir para Tarsis. Quando Jonas, ele decide que ele não vai tomar o rumo que Deus determina, ele sai da sua cidade. Ele sabia que a 800 quilômetros dali havia uma cidade portuária chamada Jope. Ele se transporta, se desloca 800 quilômetros, e ele chega naquela cidade portuária para pegar um navio para ir para o ocidente, enquanto Deus havia mandado ele ir para o oriente. Só de navio seriam 3.500 quilômetros que ele viajaria, e mais 800 que ele viajou da sua cidade até o ponto de embarque do navio. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Quando um crente, quando um filho de Deus, ele não vigia, quando o crente, ele baixa a sua guarda em oração, há sempre um navio nos esperando para levar para Tarsis. E o interessante é que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Quando Jonas, ele decide fazer tudo isso, meus irmãos, ele chega lá naquele porto, a rampa já estava pronta para ele embarcar. A bilheteria onde ele comprou o seu bilhete estava ali esperando. E acreditem, ao que tudo indica, ele estava com o seu dinheiro contadinho, para que ele fugisse da presença do Senhor. Olha que junção perigosíssima: astúcia do inimigo e falta de vigilância do crente. Há sempre um navio esperando para Tarsis. E se você observar, há sempre um declínio na vida do profeta Jonas, quando ele realmente decide errar o alvo. Ele sai da sua cidade e ele desce para Jope. Ele sai de Jope, ele entra num navio, e no navio ele desce até um porão. Andando um pouquinho com a história, a coisa vai um pouco adiante, e ele é jogado ao mar. Ele desce mais um pouco do porão. Vem um grande peixe, o engole e o coloca nas suas entranhas. Ele desce mais um pouco. E lá no capítulo 2 de Jonas, nós vemos que as algas marinhas, com as suas raízes do chão, se enrolam no pescoço de Jonas. Isso mostra que aquele grande peixe, ele chegou nas profundas alturas ali do mar adentro, aonde não poderia descer mais. Um servo de Deus, quando ele está longe dos caminhos do Senhor, ele só desce, ele só desce, ele só desce, ele só desce. Mas, meus irmãos, se essa história ficasse tão somente em Jonas, ele era um servo de Deus, Deus acertaria as contas com ele como acertou. Mas o que eu quero compartilhar aqui, e eu inclusive coloquei o tema desta palavra, desta mensagem de hoje, para te exortar, para te estimular a você assumir verdadeiramente o manche do navio da sua vida, seja verdadeiramente o capitão da sua vida. É porque quando uma pessoa está longe dos caminhos do Senhor, ele corre o risco de não só afundar, mas levar pessoas para o fundo do poço com ele. Se você observar este texto mais adiante, ele vem nos relatando que Jonas, ele entra em um barco que estava com outros passageiros, que tinham marinheiros, que tinham um capitão e que tinham cargas, que ao que tudo indica, coisas preciosas, porque ninguém vai transportar em uma viagem de 3.500 quilômetros uma carga se ela não tivesse nenhum valor. E no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar
a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Duas coisas aqui que eu compartilho com vocês sobre este versículo 5. Primeiro, o que foi que eles jogaram para fora do navio? As cargas. Será que essas cargas precisavam ser jogadas fora? Será que foi necessário que essas cargas realmente elas tinham que ser jogadas fora? Não. Quem que precisava ser jogado fora daquele navio? Jonas. Preste atenção, meu irmão, porque eu vim aqui nesta noite para ser um arauto do Senhor, para dizer na tua vida uma palavra de amor ao seu coração, mas uma palavra muito firme, uma palavra muito objetiva, vinda da palavra de Deus para você. Escute aqui o que eu vou te dizer agora. Enquanto você não jogar fora da sua vida o que precisa ser verdadeiramente jogado, você vai continuar perdendo aquilo que não precisava ser perdido. Eu vou repetir. Enquanto você não jogar fora da sua vida aquilo que precisa ser verdadeiramente jogado, você vai continuar correndo o risco de levar a sua vida e perdendo coisas que você não precisava perder. Ao invés de tirar o inimigo da casa, o amigo da casa, ele deixa o amigo em casa e pede a esposa para o amigo. Ao invés dele romper e retirar o sócio de uma empresa, o cidadão perde a empresa para o sócio. Por quê? Porque não se posiciona e não tira da sua vida o Jonas que verdadeiramente precisa ser tirado. O que eu quero dizer para você nesta noite é que você é o capitão do barco da sua vida, e em sendo o capitão do barco da sua vida, você precisa assumir as rédeas verdadeiramente do controle dela. E muitas vezes, dentro do seu barco, você carrega coisas preciosas, e muitos de nós estamos perdendo coisas preciosas, porque verdadeiramente não jogamos fora, não liberamos aquilo que precisa ser liberado, meus irmãos. E por que isso acontece? É porque as pessoas não sabem onde essas coisas estão. Mas para pensar uma coisa comigo aqui. Nós guardamos coisas preciosas no porão? No porão é lugar de guardar coisa preciosa? Lógico que não. E aonde que Jonas estava? Jonas estava num porão, um crente, em um lugar que não tem luz, dormindo e se escondendo da presença do Senhor. Você é o responsável pela sua vida. Se a sua vida está ruim, se as coisas não estão bem, se o seu casamento está em crise, se as coisas financeiras, se a sua condição financeira, ela não vai bem, eu te convido a você entrar no porão da sua vida e avaliar se por acaso você não está retendo algo que precisa ser jogado fora, e isso está tomando o lugar de coisas preciosas que você não poderia estar perdendo. O capitão do navio então sai, olha aquilo ali, vê os marinheiros cada um fazendo oração ao seu respectivo Deus, e ele vê que aquilo ali não era, aquela tempestade não era algo normal, aquilo era espiritual. E ele procura, ele começa a vasculhar o seu navio, ele encontra Jonas. E ele chama a atenção de Jonas e pergunta: o que é que você está fazendo aí? Vem para fora, clama ao seu Deus, para ver se alguma coisa pode acontecer diferente. Você já imaginou, meu irmão, você crente, chegar ao ponto de uma pessoa que não conhece o seu Deus te confrontar, mandar você acordar, mandar você sair do marasmo? Há crentes que até o ímpio está tendo mais fé do que ele. Que vergonha que seria uma situação dessa para nós. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer que essa palavra seja verdadeiramente uma palavra de cura, de libertação para nós nesta noite, porque nós precisamos, como igreja,
Nós precisamos, como família, nós precisamos mudar de postura, meus irmãos. Nós precisamos de parar de perder o que não precisa ser perdido. Nós estamos perdendo energia muitas vezes com aquilo que não precisava. Muitos de nós perdem o emprego que não precisava perder, perde a saúde, perde a energia espiritual que poderia estar aplicando no reino de Deus. Crente que não tem energia é um crente que está dormindo espiritualmente. O crente que deixa ouvir a voz de Deus, ele age como Jonas, ele perde o poder da oração. Que capitão que é você, que capitão que sou eu, que não conseguimos muitas vezes ter o controle da nossa vida em nossas mãos, o manche, o leme da nossa vida em nossas mãos. Capitão não é para deixar que o barco afunde. O capitão é para garantir que o barco ele vai sair de um lugar e vai chegar até outro lugar. Eu quero dizer para você, pai, capitão pai, ou pai capitão, que no barco que Deus te entregou para conduzir, lá em Salmo 127, você, capitão, é comparado como um arqueiro, e que os seus filhos são como flechas, e que os seus filhos serão projetados aonde você, capitão pai, projetar. Então não perca o manche da sua vida, não perca o controle do manche do barco que Deus te entregou. Eu quero dizer para você, pai, homem, que no barco da sua família, Deus colocou cargas, se é que eu posso assim, modestamente intitular, mas Deus colocou coisas materiais e imateriais preciosíssimas para você tomar conta. No barco da sua família tem a sua esposa, no barco da sua família tem os seus bens, que você conquistou com muito suor. Então, no nome de Jesus, que nós saiamos daqui nessa noite mais atentos, mais sensíveis, e não permitir que cargas preciosas sejam jogadas fora, porque nós estamos retendo Jonas no porão das nossas vidas. Eu vou caminhando para encerrar, e eu te convido a fazer esta reflexão. Nós precisamos sair daqui nesta noite entendendo que você, como capitão do barco da sua vida, muitas vezes nós fazemos igualzinho aquele capitão fez. O capitão lá, ele vendeu o ingresso para o Jonas. Você já parou para pensar por que Jonas, quando ele é descoberto, por que ele não levanta e ele mesmo toma iniciativa e pula no mar? Por que ele não fez isso? Você sabe por quê? Porque quem tem que tirar o Jonas do porão do nosso barco é quem colocou o Jonas lá dentro. E nós precisamos sair daqui nesta noite entendendo que se nós colocamos Jonas no porão, nós é que temos que tirar Jonas. E nós somos desafiados nesta noite a retirar os Jonas que eventualmente estão ficando e coisas preciosas estão indo embora. Lá no versículo 15 diz que quando Jonas é jogado ao mar, acaba completamente o problema. Qual é o Jonas que você tem hoje? Será que é o medo? Será que é a insegurança? Será que é o orgulho? Será que é o ciúme? Será que é a dúvida? Será que é uma imaturidade que você não está sabendo agir? Não importa, porque o Espírito Santo, ele vai revelar aquilo que precisa ser retirado. No caminho, muitas cargas foram perdidas. Elas não precisavam ser perdidas. Será que em nossas vidas hoje, nós estamos tendo coisas que estamos perdendo, porque não estamos verdadeiramente gerando um Manassés? Que você fique com essa palavra nesta noite. Que você saia daqui entendendo que você é o capitão do barco da sua vida. Não permita que Jonas fique no porão. Nesta noite, num ato de fé, nós possamos tirar o Jonas do porão
e colocar Jonas no convés. Vamos trazer Jonas para a luz e vamos mandar embora Jonas do barco de nossas vidas, a fim de que aquilo que Deus nos comissionou nós possamos cumprir e executar conforme a vontade de Deus. É o seu casamento? Será que tem um Jonas no casamento? Será que é algo que a gente tem permitido que tenha entrado na nossa casa? Será que são amigos que são na verdade lobos vestidos em peles de cordeiro? Você é quem decide quem fica na sua vida, meu irmão. É você quem decide quem fica no porão do barco da sua vida. Uns te fazem bem, outros não. Uns ajudam e outros só atrapalham. Que essa palavra, eu já entrego a palavra para o pastor Saulo. Mas antes, quero orar por você. Eu quero que nós oremos aqui como igreja. Eu quero pedir a Deus, eu quero interceder a Deus em seu favor. E que se porventura algum Jonas precisar ser retirado do porão do barco da sua vida, que você não espere o dia de amanhã para começar a preparar essa retirada, porque a decisão é hoje, é o aqui, é o agora. Eu quero orar por você. Se essa palavra chegou ao seu coração, você aí que nos acompanha pela internet, se essa palavra teve algum significado para você, eu quero dizer para você que Deus ainda está no controle e Deus ainda quer te ajudar a mudar a direção da sua vida. Coloque a mão no seu coração.